Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um outro deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comidas. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuiu às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das facetas do Evangelho de Mateus é o comprometimento das promessas de Israel. Assim como também tudo aquilo que foi promessa no Antigo Testamento se torna realidade na pessoa de Jesus. Como entender o episódio de hoje? A multiplicação dos pães, além de prefiguração da ceia eucarística, ou seja, sempre vai nos recordar a ceia que Jesus celebrou como a nossa Eucaristia também, é cumprimento e anúncio da chegada dos tempos messiânicos, inaugurados com a chegada de Jesus. A multidão está aí. O sentimento de compaixão é que faz mudar uma realidade. Corações insensíveis são corações cruéis, perversos e indiferentes, que vê a multidão precisando realmente de bons pastores, mas os maus pastores podem virar lobos que tiram tudo da multidão. Tira a saúde, tira a educação, tira toda a qualidade de vida prevista para o bem do nosso povo. Jesus vai dizer: os que são discípulos seus têm que agir diferente. O seu agir deve ser um agir de compaixão, colocado no coração. Um agir de sensibilidade, um agir de organização, um agir de partilha. Por isso, dai-lhes vós mesmos de comer. Do coração, da mente, dos dons, dos nossos talentos, mas também do que temos, do que partilhamos. Afinal, quanto mais partilhamos, mais nos configuramos ao Cristo, que é uma verdadeira oferenda para todos nós. Por isso, o número 12 significa: se todos partilhassem, se todos colocassem em comum o que é e o que tem, teríamos o reino de Deus por antecipação no nosso meio. Ninguém passaria fome. Nossas orações por aqueles que o almoço não chega, que a janta não chega, que o alimento não chega. Nosso pedido de perdão pelas vezes que nós concentramos perversamente, sem necessidade, e que Deus transforme o nosso coração capaz de amar, de servir e nos colocar como instrumento de transformação,
de toda a realidade, principalmente daquela mais próxima de nós. Deus nos abençoe, boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.